No dia 14, eu deixei algumas questões que envolvia dívidas e dinheiro. Então, quando falamos disso, nós vamos tratar as dívidas como números negativos e o dinheiro pago ou o dinheiro que temos como número positivo. Então, vamos trabalhar com números negativos e também com números decimais, ou seja, números que têm vírgula, porque nós estamos falando de centavos. Nesse caso, precisamos tomar alguns cuidados na hora de fazer os cálculos. Então, a questão número 1. Luiz tinha uma dívida de R$ 15,75 no mercadinho da esquina e na semana seguinte gastou mais R$ 12,94 e pagou R$ 5,45. Então, aqui ele devia, aí ele foi lá e pagou R$ 5,45 e gastou R$ 12,94. Então, ele estava gastando e estava pagando também. Dias depois, ele fez uma nova compra de R$ 22,97 e pagou R$ 35. Então, o valor que nós tínhamos antes, ele acabou gastando mais e pagou mais 35. No dia seguinte, ele levou, aqui houve um erro de digitação, então vocês podem riscar essa parte da frase, uma nota de. No dia seguinte, ele levou R$ 20,10 para pagar o restante da conta. Quanto de troco ele recebeu? Então, observando esses detalhes que eu fui falando durante a leitura da questão, ele foi gastando e também foi pagando. Então, tudo que é gasto, tudo que é dívida, vamos tratar como número negativo, com um negativo na frente. E tudo que é dinheiro que foi pago ou dinheiro que ele tem com número positivo, com um mais na frente. Então, 15,75 é uma dívida, negativo. 12,94 é o que ele gastou, também é dívida, negativo. 5,45 ele pagou, então positivo. 22,97 é uma compra, então ele gastou mais esse valor, negativo. R$ 35 ele pagou, então positivo. E no final, ele levou R$ 20,10 para pagar o restante da conta. A questão já está dizendo que ele recebeu o troco, então vai sobrar dinheiro aqui. Então, R$ 20,10 é o que ele tem. Então, se ele tem, ele levou esse dinheiro positivo. Agora, nós temos uma conta com números decimais e mais e menos aqui no meio misturados. Nós podemos separar isso, juntar todas as dívidas, tudo que tem negativo de um lado. Vamos trabalhar só com os negativos primeiro para ver qual é o tamanho da dívida. Então, vamos somar as dívidas, vamos juntar elas. 15,75, que é negativo, somado a outra dívida de 12,94, somado a outra dívida. Aqui a gente pode fazer essa soma do jeito que está aqui, juntar 15,75 mais 12,94 mais 22,97, sem o sinal de negativo, e adicionar o negativo no final, porque como estamos juntando todos os negativos, obviamente o resultado também vai ser negativo, porque estamos juntando todas as dívidas. Então, vai sobrar uma dívida aqui, tem que ter um negativo na frente. Ou então, podemos fazer jogo de sinal, mais com menos é menos, mais com menos é menos, então vai ficar tudo menos. Se vocês fizerem aqui menos, menos e menos, vai sobrar tudo igual estava lá no início. Então, vai ter que ser um valor negativo também, porque se você jogar negativo na calculadora, vai ser um número menor do que zero, porque ele já é negativo. Então, se você juntar outro número negativo, você vai deixar esse número mais longe do zero ainda. Porque você está somando dois números negativos, ele está se tornando maior ainda e continua sendo negativo porque são duas dívidas. A mesma coisa se eu juntar mais outro número negativo, ele vai ficar mais longe do zero ainda, então ele vai ficar maior ainda. Então, se eu juntar dívidas, vai ficar um número maior e negativo. Agora, vamos juntar todo o dinheiro pago. Então, tudo que tem positivo na frente, eu somo depois separadamente. Então, vou somar esse com esse e com esse. O resultado dá R$ 60,55.
Agora comparamos os dois valores encontrados. Um é negativo e o outro é positivo. E o número positivo é maior do que o negativo, então já posso saber aqui que vai sobrar dinheiro, porque o positivo é maior. Se fosse ao contrário, esse daqui fosse maior do que o dinheiro que eu tenho, ia sobrar a dívida, eu não ia conseguir pagar toda ela, então o resultado final aqui embaixo ia ser negativo. Nesse caso, o resultado final é positivo. Eu joguei o valor maior na frente e o menor depois aqui. Mas percebam que o sinal de mais e de menos, ele foi junto, ó. Mais 60 com 55, menos 51 com 66. Fazendo esse cálculo vai dar R$ 8,89. Então, ele recebeu de troco R$ 8,89. A questão número 2 é semelhante à primeira. Pedro tinha uma conta aberta em seu nome em uma feira e algumas vezes por semana ele passava para pegar verduras e deixava anotado para pagar tudo junto ao final do mês. Ele gastou no início do mês R$ 12,87. Dias depois, gastou mais R$ 9,90 e mais R$ 11,11 no dia seguinte. Na outra semana, ele gastou R$ 15,67 em um dia e R$ 17,49 em outro. Na outra semana do mês, ele foi 3 dias à feira e gastou R$ 14,64 em cada um deles. Quando o mês encerrou, Pedro foi pagar e levou 2 notas de R$ 100. Com esse valor, ele consegue pagar toda a conta. Qual é a diferença entre o valor que ele devia e o valor que ele levou? Então, percebemos que durante a leitura aqui, ele só fez gastos. Então, ele gastou até o final do mês para pagar tudo junto. Então, são só valores negativos, todos eles. E um detalhe, na última semana aqui, ele foi 3 dias à feira e gastou R$ 14,64 em cada um deles. Então, é 3 vezes R$ 14,64. Na ordem das operações, nós temos uma multiplicação e subtração. Então, primeiro é a multiplicação. Na ordem das operações, a multiplicação deve ser antes. Então, resolvendo essa multiplicação, nós vamos ter R$ 43,92. Lembrando que quando é multiplicação tem que fazer jogo de sinal, mas com menos aqui temos menos. Então o resultado aqui é negativo, temos só dívidas. Juntando todas essas dívidas aqui, nós vamos ter uma dívida maior ainda, porque nós juntamos todas as dívidas, de R$ 110,96. Como é dívida, tem que ser negativo. Ele levou 2 notas de R$ 100 para pagar, então R$ 100 mais R$ 100 são dois valores positivos porque é dinheiro que tem, menos R$ 110,96 negativo porque é dívida, ele vai receber um troco de R$ 89,04. Então, com esse valor ele consegue pagar toda a conta? Sim, ele consegue pagar toda a conta, porque ele levou mais dinheiro do que ele devia. Qual é a diferença entre o valor que ele devia e o valor que ele levou? R$ 89,04. Esse valor positivo. Número 3. Cite 3 exemplos de onde podemos utilizar números negativos. Nas temperaturas, na latitude e longitude e para indicar dívidas ou saldo bancário. Eu citei 3 exemplos aqui, na verdade 4, porque temos latitude e longitude, mas vocês podem pensar em muitos outros aí.